Senhor nosso Deus, Pai Celestial, nós te glorificamos por esta oportunidade que o Senhor nos concede em pararmos, ó Deus, para falarmos das coisas concernentes ao Teu reino, a Tua palavra, a Tua verdade, Senhor, que certamente triunfará sobre a terra. Não importam, ó Deus, os meios que as sociedades mundiais têm se enrolado, desenvolvido. No final de todas as coisas, nós saberemos que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Porque assim está determinado, ó Deus, e assim nós cremos, porque temos visto que a Tua palavra é a verdade. Nos concede graça nesta manhã, ó Deus, o Teu favor, para aprendermos, para recebermos das mãos do Senhor, porque está escrito que o homem nada pode receber se do alto não lhe for concedido. Temos esta consciência e por isso eis a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão. Podeis sentar? Nós gostaríamos de saber, para seguirmos com o nosso projeto das perguntas, tentando tirar dúvidas, analisando coisas, descobrindo que tem muita gente que não concorda com uma série de coisas, mas não nos importa, porque na oração nós temos descoberto aonde está a verdade. Então não interessa, né? Tem muita gente insatisfeita. Pastor, a sua vida é falar mal das igrejas. Ele já percebeu uma verdade, a minha vida é falar mal das igrejas caídas, né? Então nós estamos aí para fortalecer as pessoas. Estamos com projetos aí de vídeos que ontem eu fiquei quase até 11 horas da noite fazendo testes e nós vamos fazer coisas bem pesadas, em que eu tenho orado a Deus e dito, Senhor, é isso mesmo? Porque uma coisa eu não quero fazer, ou seja, algo inútil, algo que não seja um projeto de Deus. Mas se é projeto de Deus, nós vamos encarar o que vier pela frente. Não nos interessa se quem está no caminho é polícia, é delegado, é juiz, é promotor. Se Jesus me der a direção e eu acreditar que é a direção, não interessa o que eu tenho que padecer, nem o que os meus olhos tenham que chorar, nem o que meu corpo tenha que sofrer. Eu aprendi que sofrer, morrer por Cristo, vale a pena. Vale a pena. Então, eu só preciso de uma coisa, que seja a direção dele. Então, nós estamos trabalhando e Deus nos tem dado recursos e inteligência. Estamos usando coisas de maneira que antes não imaginávamos usar. Deus está falando coisas poderosas. Hoje mesmo a minha esposa teve um sonho em que nós tínhamos 3 projetores. Um estava aqui conosco no Brasil, creio que é o que nós estamos já aí prestes a usar. O outro estava em um outro país que ela no sonho não recebeu o nome. E outro projetor estava na Alemanha. Ou seja, Deus já está mostrando, né? E obras semelhantes a que nós realizamos aqui, e os projetores eram nossos, ou seja, eram do ministério. Alguém por aí está montando as suas coisas para trabalhar com a visão do ministério. Nós temos um homem da Suíça, a quem eu quero pedir à igreja que esteja orando por este homem. Este homem foi impactado e ele até falou o seguinte, pastor, aquela aula, eu conversei com ele pelo Skype. Todos conhecem o Skype? Conhece? Um programinha que você fala a custo zero pela internet. E eu conversei com esse homem da Suíça, o Eric, e ele falou, pastor, aquela aula sobre os hambúrgueres mudou a minha vida. Achei muito engraçada a aula dos hambúrgueres. Você lembra da aula dos hambúrgueres? Ele falou, aquela aula ali mudou a minha vida. E ele começou a contar um monte de coisa que eu vi que realmente mudou. A aula dos hambúrgueres mudou a vida dele, né? E então, qual o projeto deste homem? Ele vai montar um site para nós, já mandou o protótipo, um site profissional. O provedor será internacional, não é um provedor aqui do Brasil. Se alguém quiser nos perseguir, tirar o nosso site do ar, vai ter muito trabalho, mas vai ter muito trabalho, porque quem está fazendo agora é lá no exterior, não é nada aqui que facilmente alguém pega um telefone, tira isso aí do ar, manda um memorando, tira isso aí do ar. Não vai ser bem assim.
Outra coisa, a legislação de cada país é diferente, então o que é proibido no Brasil, ou o que os palhaços estão querendo proibir aqui no Brasil, não é proibido em outros lugares, então eles não vão conseguir tirar o nosso site do ar com tanta facilidade. E qual é o nome do site? O Grito da Meia-Noite, né? A volta do Grito da Meia-Noite. Quem poderia imaginar que ia voltar um site com o nome O Grito da Meia-Noite, uma vez que fomos caçados no outro, né? Então, projetos maravilhosos. Que nós estamos gastando com esse projeto? Nada. O custo é zero, mas a pessoa que está fazendo esse site vai estar pagando mais ou menos mensalmente cerca de R$400. Vai estar pagando isso por nós, para manter o nosso site no ar com qualidades boas, entendeu? E a internet do camarada lá chega até 100 megabytes. Tem outros projetos aí também, mais para frente eu comunico aos irmãos. Também temos a rádio. Essa mesma pessoa estará montando uma rádio com uma qualidade muito superior à que nós usamos gratuitamente, porque essa rádio que hoje nós usamos gratuitamente e a qualidade, logicamente, de algo gratuito não é tanto quanto uma paga. E esta pessoa vai estar pagando para nós e montando uma rádio que não é gratuita. E nós vamos estar tendo a possibilidade de ter, inicialmente, se não me falha a memória, parece que 200 acessos, agora, simultâneos, ao mesmo tempo 200 pessoas poderão estar ouvindo ali na mesma hora, não é isso? Então, quer dizer, é um projeto já bem mais à frente de tudo que nós temos pensado, e isso, segundo a pessoa, é apenas para começar. Então, Jesus tem achado pessoas nos 4 cantos da terra, né? Então, meu irmão, lembre dessa pessoa, Eric, lá da Suíça, que tem pedido, inclusive, as nossas orações, e nós nos sentimos, no mínimo, na responsabilidade de realmente estar orando por essa pessoa. Amém? Que está trabalhando não para nós, porque não é a nossa palavra que transforma a vida de ninguém. Ele está trabalhando para Jesus. Então, se está trabalhando para Jesus, vamos juntos no mesmo barco, temos o mesmo objetivo. Então, esses são alguns detalhes das coisas que Deus está movendo e nós vamos continuando a nossa caminhada. Amém? Temos pergunta aqui na congregação? Temos aqui uma pergunta. Pastor, o que a Bíblia fala sobre a clonagem do ser humano? Elas têm alma como a gente? Se elas, depois de grande, elas se converter, elas são salvas? E, se por acaso, elas morrerem no momento do nascimento, ter algum erro, essa criança tem alma? Ela vai ser salva? Veja bem, a Bíblia não fala nada, absolutamente nada, sobre este suposto avanço da ciência em que seria capaz de clonar seres humanos. Sabemos que animais foram clonados e tiveram um envelhecimento precoce, morreram rapidamente, né? Teve a tal da ovelha Dolly, né? Lembra aquele caso da ovelha Dolly? E teve também o caso de um macaco. Então, quer dizer, um envelhecia assim rapidamente e morria. E o outro, do qual foi usado para sair o clone, não, continuou vivendo normal. Então a Bíblia não fala absolutamente nada sobre isso. A Bíblia diz apenas que o saber e a ciência se multiplicaria. Agora, que com todo conhecimento as pessoas fazem o que é certo e fazem o que é errado, né? Então, outra coisa é que não existe hoje nenhum ser humano clonado. Não existe hoje nenhum ser humano clonado. Primeiro, entrou a questão jurídica de que os estados não estavam permitindo que isso fosse feito. E para que isso seja feito, é necessário um capital muito grande. Ou seja, é necessário que essa pesquisa, essa ciência, esse investimento seja monitorado pelo Estado, porque só o Estado tem tanto dinheiro para investir a um nível de pesquisa como essa. O Estado que reúne tantos impostos, tanta tecnologia, né, coisas que nós nem sonhamos que existe, o Estado domina, as Forças Armadas, etc, etc. Então, não existe hoje nenhum ser clonado.
E pelo tempo que esse papo já está na mídia, eu acho que esse ser clonado não vai existir nunca. Então daí a desenvolver a ideia, será que vai se converter? Como é que vai ser? Vai ser salvo? Então nem adianta a gente ir para lá, porque sequer não existe ser humano clonado, né? Agora, o que a Bíblia fala sobre isso? Nada, absolutamente nada. A Bíblia não é específica sobre certas coisas, mas a Bíblia traz princípios. A Bíblia diz que Deus é o quê? O Criador. Se eu sou submisso a Deus, se eu sou servo de um Deus vivo e reconheço nele como Criador absoluto, eu jamais ousarei criar um ser vivo, porque eu estarei sempre submisso a Ele. Ainda que eu tivesse nas minhas mãos o poder de criar uma vida, criar uma nova criatura, como servo de Deus eu iria orar. E Ele me falaria o desejo dele. E certamente Ele não, pelos princípios que eu conheço de Deus, Ele diria para mim: não cria nada, embora tu tenhas o conhecimento, eu não te dou autorização para criar. Né? Porque o título de criador é dele. Agora, hoje não se tem nenhum ser humano com capacidade de criar nada. Existe um monte de blá, fuleiro por aí. A ciência também já está criando. Não. Quando Deus criou a Terra, Ele criou do nada. Tá, eu quero ver a ciência pegar o nada e criar alguma coisa. Então nunca nada vai se equiparar à capacidade criadora de Deus. Né? Aí Deus vem do pó da terra e cria o homem. Aí a ciência, né, que nem aquela piada científica, né? O cientista discutindo com Deus. Ah, tu criaste as coisas, Deus? Eu também posso criar, eu sou um cientista que eu crio muitas coisas. Aí Deus diz assim para ele: tudo bem, então vai lá, cria. Aí o homem vai e passa de mão no pó da terra para criar alguma coisa. Quando ele pega na terra, Deus diz assim para ele: não, pera aí, pode parar. Mas tu vai pegar do que é meu para criar? Pega do que é seu. Ah, mas eu vou criar de onde? Ó, de onde eu criei? Não criei do nada? Cria do nada também. Tu quer se aproveitar das minhas coisas para criar as tuas? Ou seja, Deus está mostrando que o homem não tem condição de criar nada. Ele apenas vive daquilo que o próprio Deus criou. O homem descobriu o petróleo. Tá, mas quem criou o petróleo? Não foi a operação de Deus sobre a terra que gerou os fósseis, etc. O homem lapida um diamante. Tá, mas quem fez os cataclismas na terra para que um diamante pudesse se formar? Então o homem hoje está aí. Eu criei isso, eu fiz aquilo outro. Se Deus disser assim para ele: tá bom, eu vou retirar toda a minha matéria-prima, quero ver você criar alguma coisa. Então o título de criador pertence a Deus. Nós cristãos, nas nossas orações, não temos necessariamente que descobrir na Bíblia uma frase, já falei sobre isso, específica, né? Tipo, Deus não clona absolutamente nada. Eu não preciso achar isso. Eu tenho que estar com uma vida de oração e o Espírito Santo vai me mostrando os caminhos que eu devo seguir. No mundo, numa sociedade em que o mundo está a caminho do inferno, milhões estão prestes a baixar ao inferno. Você acha que Deus ia me dar a graça e a capacidade de estar criando, clonando seres humanos? Se tem uma massa imensa a caminho do inferno, Deus ainda vai me dar a capacidade para clonar um e outro? Que besteira, que perda de tempo. Essa pesquisa toda desenvolvida, esse dinheiro todo, poderia estar matando a fome de milhões lá na África, restaurando casas de milhões no Haiti. Então, na nossa oração, nós receberemos a direção. Então, esses conceitos aí não fazem parte da Bíblia, não fazem parte do cristianismo, e a Bíblia silenciou sobre eles. Se Deus quisesse falar alguma coisa, teria falado, porque Ele tem onisciência e sabia o que as sociedades mundiais iriam criar. Como tantas coisas na Bíblia, fala dos dias que nós estamos vivendo e foi profetizado há 4.000 anos atrás. Temos perguntas? Pastor, Apocalipse 7, no versículo 2, diz assim:
E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalados na testa os servos do Deus, do nosso Deus. E vi o número de assinalados, eram 144 mil assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. E os versículos abaixo vai enumerando de cada tribo 12 mil. Eu gostaria que o senhor explicasse isso aí para o final dos tempos. Sim, o que acontece? Aí diz 144 mil. De onde eles eram? Resgatados das 12 tribos de Israel, ou seja, resgatados da nação israelita. Esse número na Bíblia, o 12, 144, você tem o que? É 12 vezes 12, né? Então, esse número 12 na Bíblia não revela um limite, ele revela uma plenitude, né? Jesus multiplicou os pães e os peixes, sobejaram 12. Quer dizer, é a plenitude da operação de Deus ilimitada. A sobra, né? Algumas pessoas não gostam de usar a palavra sobra, porque sobra dá uma ideia de alguma coisa que você vai descartar, né? Mas ao contrário, Jesus mandou guardar. Então usam a palavra sobejou, né? Então o sobejo ali daqueles 12 cestos significa que Deus tem uma operação ilimitada. E não que ele estivesse limitado a sobejar em 12 cestos. Então, por exemplo, a cidade celestial tem 12 portas. É uma cidade eterna. Tem 12 fundamentos. É um fundamento eterno. Né? Que mais? Os 12 apóstolos que foram usados para a fundação da igreja. A igreja é eterna. Nós, como igreja, adentraremos o céu e seremos sempre vistos como a igreja noiva do Cordeiro, remida e lavada no sangue. Então, o 12 está ligado à plenitude das operações de Deus e à eternidade. Então, quando diz ali 144 mil, está falando de quem? De salvos, mas salvos resgatados especificamente da nação de Israel. E não são, imagina se desde Abraão até hoje Deus salvou somente 144 mil em Israel. Não é isso. Aquilo está revelando uma plenitude, uma operação tremenda de Deus. Agora, os testemunhas de Jeová, os nossos queridos TJs, diziam, né, que no mundo só ia ter 144 mil pessoas salvas. Mas depois a seita deles atingiu um número maior que isso. Desde os Estados Unidos, Brasil, Europa, eles já tinham catalogados como membros mais de 144 mil. Aí eles pararam de falar nisso, porque não queriam admitir que no meio deles, no hall de membro deles, tinha pessoas que não iam entrar no céu. Aí eles pararam de falar nesse negócio. Não sei agora se os mais novos continuam a falar. Então, 144 mil não está revelando todos os salvos. Está falando de uma operação específica na nação de Israel. E vai dizer no texto, em Apocalipse mais adiante, que esses são aqueles que não se contaminaram com mulheres. Né? Contaminação com mulher está ligada diretamente à prostituição. Biblicamente falando, prostituição são aqueles que, biblicamente falando, prostituição espiritual são aqueles que conheceram o Deus vivo e verdadeiro, mas acabaram cultuando em um momento que seja um Deus diferente. Se desviaram da doutrina do Evangelho, ou da doutrina de Deus, vamos assim dizer, porque é muito específica a Israel. Israel é mais Antigo Testamento. Então, esses que não se contaminaram com mulheres, está revelando aqueles que nasceram na lei, foram fiéis até a morte. Nunca se desviaram do conceito da lei. E a lei tem conceito suficiente para salvar? Tem, como nós já explicamos, uma vez que Cristo Jesus não lhes tenha sido apresentado.
A lei pode salvar. Mas se Jesus é apresentado e é negado, nada mais salva esse camarada. Cristo Jesus não pode ser rejeitado, porque Deus jamais poderia salvar alguém que está negando o sacrifício do seu Filho. Não, aí não tem sentido, pois se Deus amou o mundo e deu o seu Filho, como que alguém que rejeita o Filho vai ser salvo? Fora de cogitação. Mas se não chegou a conhecer Jesus Cristo, aí o critério da lei pode ser suficiente para salvar. Então esses 144 mil está dentro desses contextos, girando especificamente dentro da nação de Israel. E com clareza o próprio texto vai mostrar que não são apenas 144 mil os salvos, porque a Bíblia diz que João depois vira-se e diz que eis que vi o quê? Uma grande multidão e a qual ninguém podia contar. Ele vê um formigueiro fora do comum de gente salva. Porque ele diz, ninguém podia contar, ora, mas aqui foi contado. Então isso aqui é um grãozinho no meio de uma massa de salvos inigualável. Ou seja, desde Adão, supõe-se 6.000 anos atrás, desde Adão, Deus vem salvando vidas sobre a terra. Desde Adão, Deus vem salvando vidas. Então, 144 mil é muito pouco. Isso aqui foi salvo só no período de Gênesis. Tá? Agora, as pessoas têm mania de concluir, né? Ao invés de orarem, ao invés de buscarem, ao invés de clamarem, não, eu li aqui, está escrito, acabou, eu vou seguir essa doutrina. Não é assim. A Bíblia não traz uma doutrina especificada em uma passagem bíblica. A Bíblia é um complexo de 66 livros. Eu não posso achar choque quando eu tenho uma ideia que é tirada, logicamente, de um livro. Eu tenho que confrontar isso com os outros 65 livros. Se a minha doutrina, que eu descobri em um livro, sofrer detrimento com os 65 livros, qualquer um dos outros 65, essa minha doutrina, ela é falsa. Porque a Bíblia não entra em choque, ela tem que estar sempre em total harmonia. Amém? Perguntas ainda aqui? Pastor, é uma pergunta de um homem chamado Rosenberg, de Barra Mansa. Ele diz assim... De onde ele é? De Barra Mansa, no Rio de Janeiro. Ele diz assim, minha esposa é evangélica, da Assembleia de Deus, mas eu não sou evangélico. Estou procurando uma igreja que nela não tenha pastores pedindo depósito na TV, como Silas Malafaia. Então está difícil. A pergunta é a seguinte, eu vou ficar no pecado? Bom, pecado, primeiro vamos classificar o que é um pecado. Pecado é quando eu estou tendo uma atitude que é contrária ao estatuto de Deus, ou como um todo, ou em parte. Isto é pecado. Então ele dizer para mim que não está indo numa igreja, eu estou em pecado, isso pode ser muito relativo, nós vamos com calma para nós mesmos não estarmos em transgressão, né? Se ele me dissesse assim, eu estou andando na prostituição, no adultério, eu estou mentindo, eu estou roubando, então eu poderia pegar o prumo da palavra, colocar diante dele e dizer, está em pecado, né? Até então ele me disse o quê? Estou procurando uma igreja. Até então eu não posso dizer que ele está em pecado. Como ele pergunta, eu estou em pecado? Até então não. Agora, qual é o conceito de salvação que nós temos? É quando alguém confessa Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Este é o conceito de salvação que nós temos. O que é estar numa igreja? É quando Deus quer fazer com que a vida espiritual da pessoa se desenvolva, quando Deus quer contar com a vida da pessoa para serviços, Ele, de um modo geral, me permitam dizer esta palavra, de um modo geral, nós temos visto, e eu nessa experiência de 25 anos de evangelho, eu tenho visto que Ele, de um modo geral, orienta as pessoas para dentro de uma igreja. De um modo geral é isso.
Porém, o que está acontecendo hoje no tempo da restauração? Não tem igreja. Quantos e-mails? Pastor, eu moro na cidade tal, do país tal. Aqui tem Assembleia com política, Batista e Metodista com maçonaria. Aqui tem Universal com os objetos ungidos, a Graça, a Mundial. Pastor, para qual igreja você me orienta aí? Para nenhuma. Eu ia orientar o meu filho para o terreiro de Macumba? Não, por que eu vou orientar o filho dos outros? Ah, mas a Bíblia diz que nós temos que congregar. Bom, Paulo escreveu que nós temos que congregar, e eu entendo que Jesus também diz, porque se ele fundou a igreja, é para nós congregarmos. Mas em qual igreja? Numa dessas? Não, numa dessas não. Então qual é o meu conselho? Faz do computador a voz de Deus na sua vida. Vai para o site, vai para a pesquisa, dobra os joelhos e vê qual é o projeto de Deus contigo. Talvez lá na Espanha, Deus queira levantar uma igreja através da vida de alguém que tem lá. Talvez Deus queira simplesmente que a pessoa baixe certos trabalhos na internet e possa estar distribuindo. Nós temos esse projeto na Alemanha, tem gente fazendo isso na Alemanha. Copiando, baixando os trabalhos e distribuindo, colocando em caixas de correio na Alemanha. Nós temos esse trabalho na Itália, em Londres. Então pessoas estão trabalhando para Jesus em lugares onde não tem igreja. Agora, eu tenho que estar na oração. Porque, por exemplo, comigo, o que aconteceu? Deus nunca, desde que eu me converti aos 22 anos de idade, Deus nunca me autorizou a ficar servindo Ele de qualquer maneira que não fosse dentro de alguma igreja. Sempre que eu orava, Senhor, para qual igreja eu vou? Ele sempre foi muito claro. Me dirigiu para cá, me dirigiu para lá. Na minha caminhada, eu passei por 3 ministérios. 13 anos de banco que somaram 3 ministérios, era o projeto de Deus para mim. E hoje, se fosse nos dias de hoje, para onde Deus me orientaria a ir? Para uma assembleia? Duvido. O Cristo da Bíblia que eu prego não está em assembleia. Com essa corrupção política, nem pensar. Batista, hoje, está caído, completamente fracassado. As denominações sumiram. Então, eu não posso dizer que o simples fato hoje também de uma pessoa não estar em uma igreja, que isso pode caracterizar-se rebeldia ou pecado. Por quê? Porque depende muito. Me perguntaram sobre umas igrejas aí, me mandaram um monte de denominação. Quando eu olhei assim, 15 denominações, eu falei, isso é tudo lixo. Imagina se eu posso guiar uma pessoa, orientar uma pessoa para ir para uma Deus e Amor. Eu não posso. Então, hoje nós sabemos a dificuldade. Na verdade, por exemplo, a pessoa fala, minha esposa é evangélica. Tá, evangélica? De qual igreja? Talvez se ele dissesse qual é a igreja na qual ela congrega, eu aqui diria, isso não é uma igreja. Pode ser que não seja uma igreja onde ela esteja. Quantas pessoas já disseram para mim assim, eu sou crente das Assembleias de Deus. E eu digo assim, a sua Assembleia de Deus tem candidato no púlpito? Ah, tem, todas as igrejas têm. Falei, então você não está numa igreja, você está num templo de Satanás. Porque o Cristo que eu prego e sirvo tem me dito que aonde entra a política, ele sai. Então, o conceito de estar em pecado, o conceito de servir a Cristo, tem que dobrar os joelhos, né? Dobrar os joelhos, buscar, clamar, Jesus, eu quero te servir, o que eu faço? Aí ele diz, vai congregar na igreja tal, ou então ele diz, não, tu quer servir para mim? Faz isso, faz aquilo, aquilo outro. A direção que ele dá, é aí que a gente vai servi-lo. De um modo geral, dentro da minha caminhada, eu vi Jesus Cristo guiando pessoas para as igrejas. Porque ali tem ministração da palavra, tem os seminários, tem os cultos, tem a busca por cura, uma série de coisas. Mas quem sou eu, principalmente nos dias de hoje, para determinar que Jesus Cristo vai operar da mesma maneira que operou há 15, 20 anos atrás? Não, nós estamos vendo uma realidade muito diferente. Hoje nós já não encontramos mais igrejas, né? Então, está em pecado? Só se Deus dirigiu ele para algum lugar e ele não obedeceu. Agora, uma coisa nós sabemos que ele precisa, de crescimento espiritual. E crescimento espiritual somente nós encontramos na Bíblia.
né? Se ele clamar, buscar, abrir Bíblia, Deus vai orientá-lo pela internet, pessoalmente, né? Quando eu comecei a aprender Bíblia, a internet para mim era um bicho de 10 cabeças. Computador, nem pensar. E eu caminhei. E eu hoje sou o que nenhum dos meus pastores foram nem ousaram. Inclusive, carrego a glória das prisões e das algemas, né? Coisa que das quais eles sempre fugiram e tiveram pavor. Então, essa é a realidade. E nós vamos seguindo em frente. Pastor, um rapaz aqui chamado Bruno Melo. Ele fala assim: pastor, quero lhe informar que a Igreja Universal agora está com 3 fogueiras santas no ano. Até o ano passado eram somente 2. Mas para arrecadar dinheiro para construir o Templo de Salomão lá em São Paulo, eles colocaram mais uma. E em cada ano passando de 2 para 3. Aí ele diz assim, que hoje é dia de entrega dos votos de pessoas que estão doando casas, carros e empresas. Que absurdo, precisamos denunciá-las. É o que nós temos feito, cada um aqui, nós temos distribuído milhares de CDs para as pessoas que frequentam a Universal, mas alguns deram ouvidos, a grande massa não deu ouvidos, porque a pessoa está dominada na emoção de que vai conquistar, está no propósito. Lá eles dizem assim, irmão, não deixa ninguém tirar o teu propósito. Aí põe aqueles falsos testemunhos que nós conhecemos, inclusive, pessoalmente, várias pessoas que aparecem na TV da Universal, e da Graça e da Mundial, para dar testemunho falso, e as pessoas se iludem como se fosse uma loteria. A qualquer momento, a sorte delas vai chegar. A qualquer momento, o raio de Deus vai cair na cabeça delas e elas vão prosperar. Então, o que nós vemos? Se tem uma coisa que a Universal viu que deu certo, foi a tal fogueira do inferno, né? A fogueira de Israel, isso aí deu certo demais. Época de fogueira de Israel na Universal, o dinheiro não sai nem em carro forte, sai em helicóptero. O helicóptero baixa lá, já tem um lugar para pousar lá naquele templo babilônico da suburbana, o helicóptero desce, recolhe os malotes de dinheiro e sai. E pousa direto dentro de organização, tudo fechado, não tem esse negócio de caminhar com aquela fortuna pelo meio da rua. Então, querem construir mais um templo agora e toma-lhe roubar dinheiro do povo e usar isso. Eles poderiam construir 10 templos desses sem pedir mais nem um centavo, mas é tudo uma forma de arrancar dinheiro, como o Edir Macedo já disse em filmagens que estão na internet, né? Tem que arrancar tudo deles. Quem já viu essas filmagens? Aí, alguns já viram, então não estou mentindo. Tem que arrancar tudo deles, tem que tirar tudo deles mesmo. O objetivo dele é arrancar dinheiro do povo. Simplesmente arrancar. Então, isso aí é algo que deu certo. A fogueira santa de Israel. Inclusive, já fui orientado, pastor, você podia fazer umas fogueiras santas e tal. Falei assim, né? Quem sabe, né? Quem sabe? Se um dia, quando eu cair e ficar cego, virar um indigente, pode ser que eu faça algumas fogueiras, mas enquanto eu tiver razão e consciência, diabo aqui não entra, amém? Diabo aqui não entra. Então, isso aí é o que está acontecendo, todo dia as pessoas estão sendo iludidas, estão sendo enganadas, não é só na fogueira santa, é no livro de ouro da Deus é Amor também. Quem já assinou o nome no livro de ouro da Deus é Amor? Vai, levanta a mão bem alto, vai, fica com vergonha não. 1, 2... Então, meu irmão, o que acontece? Porque você tem coração sincero. Você acredita que, poxa, eu estou dando para Deus. Deus vai me dar. Mas quando você vem na Escritura, a Bíblia diz, porque quem primeiro deu a Ele para que lhe seja restituído? Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, glória pois a Ele eternamente. Amém. Mas o ser humano tem esse sentimento de retribuição. A Bíblia diz, pela graça sois salvos. O que é a graça? Jesus me deu a salvação e não exigiu o meu sacrifício. Isto é graça, favor imerecido, e a Bíblia diz que estamos no tempo da graça. Paulo diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas nós só conseguimos aceitar isso quando descobrimos a profundidade do Evangelho. Que Deus me amou e quis fazer uma obra na minha vida. Agora, fora isso, as pessoas têm o sentimento de retribuição, até cometem o pecado na hora de dar o dízimo. Vem com aquela satisfação, estou dando meu dízimo.
estou legal com Deus. Não, você não está legal com Deus porque está dando dízimo. Ele não está pedindo o teu dinheiro. O dízimo não representa petição de dinheiro. O dízimo representa petição de submissão à palavra. Então não adianta, eu estou cumprindo o dízimo aqui, o dízimo é dinheiro, então Deus vai abrir, jogar saco de dinheiro na minha cabeça. Não é essa a visão. E não adianta você cumprir um detalhezinho aqui e o resto do complexo da doutrina do Evangelho, você chutar ela e ignorar. Não é nada disso. A ideologia não é essa. Mas o ser humano acha, eu dei, eu tenho que receber. E esse sentimento, essa ideologia é o que mais é explorado nessas Babilônias, na mundial do poder de Deus, na graça e na universal. Esse sentimento é justamente o que é explorado. Irmão, por exemplo, Romualdo no rádio, eu ouvi esse camarada dizer assim, ler Bíblia é uma besteira, você não tem que ler Bíblia nada, deixa que a gente lê por você. Eu ouvi, meu irmão, se alguém tivesse me contado, eu ficaria meio receoso. Será que um ser humano chega a esse ponto? Mas eu ouvi no rádio o Romualdo dizer isso. Ler Bíblia é besteira, você não tem que ler Bíblia nada, deixa que a gente lê por você. O negócio é você sacrificar. Agora nessa campanha aí da Fogueira Santa de Israel, você vem e sacrifica. Foi isso. Na televisão, um mês antes eu ouvi o tal do Clodomir, todo vestido de branco, que nem um pai de santo, né? Que serve também ao diabo. E aí ele disse, ler Bíblia é besteira. Parece que um tinha que repetir a palavra do outro. Ele diz exatamente isso. Ler Bíblia é besteira. O negócio é sacrificar. Então, Jesus falou, examinar as Escrituras, mas eles estão dizendo, ler Bíblia é besteira. E as pessoas não detectam que eles são servos de Satanás, afastando-as da verdade da Escritura. Por quê? Porque o sentimento do ser humano é muito forte nessa troca. Eu dei, então eu sou merecedor de receber. Ora, então dá para Deus alguma coisa à altura do que Ele te deu, o próprio Filho. Sacrifica o teu filho no Monte Moriá. Então, meu irmão, nós temos que ter consciência. Estamos num tempo chamado graça, com o final dele que é restauração, mas ainda é graça. A salvação ainda está mediante o sacrifício, a aceitação do sacrifício de Jesus Cristo, né? E se nós não aceitarmos isso, nós estamos fora do propósito do Evangelho. Eu não posso nunca me auto-justificar, ou porque dei o dízimo, ou porque subi o monte, ou porque fiquei 15 dias em jejum, um mês, um ano, ou porque sei lá que sacrifício eu fiz. Sempre que eu credibilizar o meu sacrifício, ou seja lá o que for meu, eu estou desprezando o sacrifício de Cristo. E a Bíblia diz que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não posso alcançar nada, absolutamente nada, se eu não credibilizar a graça de Deus que está em Cristo Jesus. Pastor, a minha pergunta é sobre as 70 semanas de Daniel. Em Mateus 24, 22... Jesus usa uma expressão que diz assim, que aqueles dias e hora foram abreviados por causa dos escolhidos, porque se não tivesse sido abreviado, nenhuma carne se salvaria. Então, lá em Daniel 9, 25 e 26, a gente vê a tirada do ungido, né? do Messias, o príncipe, né? Eu queria saber se esse período da grande tribulação, se Jesus não tivesse vindo ao mundo, poderia já ter acontecido para Israel no tempo passado. Essa é a minha dúvida. Eu creio que o que já deveria ter acontecido, que muitas vezes nós até acreditamos assim, com certas experiências que temos, já deveria ter acontecido, mas todo dia Deus acha pessoas e essas pessoas caem. Deus investe na vida das pessoas, as pessoas caem. Deus chama pessoas, livra, faz um monte de coisa, tira da lama, põe num trono e as pessoas caem. Deus pega um infeliz, transforma ele num sacerdote, ele vai e cai. Esse é um exemplo do que nós estamos vendo todo dia. Mas a soberania de Deus é tanta, e Daniel diz que Ele transforma os tempos e as estações. Ou seja, Ele consegue manipular o tempo, Ele consegue manipular
tudo e levar adiante sempre o seu propósito. Por mais que geração após geração pessoas venham caindo, ele consegue na sua soberania, poder, onisciência, levar adiante os seus propósitos. Então, a grande tribulação, que é o período final que é dito, né? Se isso aqui a gente imagina que seja mais ou menos 3 anos e meio, se esse tempo não fosse abreviado, nem os escolhidos se salvariam. Ora, nós sabemos que o tempo da grande tribulação, a igreja já foi-se arrebatada. Então se está falando de um tempo terrível, está falando que escolhidos estão dentro desse tempo terrível, nós só podemos imaginar que quem está lá dentro? Judeus. Porque os judeus não serão arrebatados, não o judeu geneticamente, o judeu que não se transformou em igreja, o judeu que não se converteu, o judeu que não viveu a voz da restauração, porque tem muita gente por aí, tanto judeu quanto um monte de outras pessoas que são convertidos, mas não o suficiente para participar do galardão do arrebatamento. Não o suficiente. Por exemplo, qualquer denominação que você vê envolvida com política, pode ter ela o tamanho que for, ela está na mesma condição que uma igreja católica ou que um terreiro de macumba. Não será arrebatado. Agora, o arrebatamento é um período de tempo específico em que a exigência da unção, lembra a parábola das 10 virgens? A unção e a lamparina, aquele período ali vai ser fora do comum. Essa igreja que vai viver o arrebatamento, ela vai estar pregando quando o anticristo já estiver no poder, no período de 3 anos e meio, que é antes da grande tribulação. Aí a igreja é arrebatada, começa a grande tribulação, e Jesus fala, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos. Por que eles são escolhidos? Por que eu posso afirmar que eles são escolhidos? Por que eu posso afirmar que Deus tem um plano com os judeus ainda? Porque simplesmente quando Jesus, aqui no final da grande tribulação, pisar no Monte das Oliveiras, pondo fim à guerra do Armagedon, que serão todas as nações contra Israel, quando Jesus pisa aqui, ele implanta um período chamado milênio. E a Bíblia diz que ele vai reinar com quem? Os judeus vão fazer parte desse reinado, e a Bíblia diz que o seu trono estará onde? Em Sião. E quantas profecias de Isaías, Zacarias, Ezequiel, né? Jeremias, quantas dessas profecias convoca o povo judeu a louvar a Deus no período do milênio? Então eu tenho prova bíblica suficiente para crer que judeus serão sustentados para atravessar a grande tribulação. Esses judeus que serão sustentados, eles são chamados de remanescentes. São aqueles que mesmo entre as piores dificuldades, eles não se dobram, eles não se curvam e eles sustentam a sua vida de acordo com a lei. Esses, como estão na lei, não poderão ser arrebatados, porque arrebatamento não é para quem anda na lei. Arrebatamento é para quem anda na graça e que se torna restaurador da igreja. Arrebatamento é para esses. Eles então, firmes na lei, atravessam, são a grande maioria esmagada pelo reinado do anticristo, mas sobra um remanescente e eles então recebem. Eles são os que clamam para Jesus Cristo se manifestar no Monte das Oliveiras. Quem vai clamar para Jesus se manifestar no Monte das Oliveiras? A igreja? Não, a igreja já sabemos acertadamente que já foi arrebatada. Então os judeus são os escolhidos desse período para Jesus vir e colocar o seu trono no meio deles. E a igreja volta para reinar em toda a terra, em todo o mundo gentílico, né? Só um detalhezinho aqui, que eu falei que as nações marcharão contra Israel. Tá. Hoje o mundo já estaria contra Israel, tentando massacrá-lo. Se Israel estivesse fazendo o que o islamismo, os muçulmanos estão fazendo, desfigurando mulher,
apedrejando em praça pública, né? Mutilando mulheres, arrancando o nariz de mulheres para ficarem deformadas, jogando ácido no rosto. Se fosse Israel fazendo isso, esse mundo hipócrita e descarado governado pela ONU já tinha se levantado, já tinha todo mundo invadido Israel. Mas como é o islamismo, os muçulmanos fazendo isso, as Nações Unidas, os Estados Unidos, o Brasil, o mundo todo está fazendo vista grossa. Aqueles horrores que nós estamos presenciando agora já aí nos jornais, na revista Veja e também pela internet. Aqueles horrores absurdos de pessoas apedrejadas, mutiladas, né? Decapitadas e outras coisas mais, pessoas que são condenadas. E a condenação delas é o seguinte: elas são enterradas, ficam só com a cabeça do lado de fora, aí vem um homem com um elefante e o elefante pisa na cabeça da pessoa. Isso é um absurdo para uma sociedade civilizada, para um mundo em pleno século XXI. Se fosse Israel, os hipócritas das Nações Unidas já teriam invadido Israel, porque eles são loucos por esse pretexto. Né? Aquele pastor que disse que ia queimar os alcorões lá na Flórida. O que aconteceu? Todo mundo se mobilizou. Não pode fazer isso. Eles vão cometer atentados contra as embaixadas americanas, não sei aonde. Mas ninguém se doeu quando a Índia e a China estão fazendo todo dia fogueira com centenas de Bíblias. Eu tenho as fotos. Centenas de Bíblias estão servindo de fogueira lá, principalmente na China, que é a representação do dragão, do próprio diabo. É fogueira todo dia com Bíblia. Ninguém está dizendo nada. Por quê? Porque nós somos pacíficos? Quer dizer que se nós metermos uma espada do lado e um revólver, vai todo mundo nos ouvir. Nós vivemos num país hipócrita, nós vivemos numa nação hipócrita, nós vivemos num mundo de hipócritas. A ONU não está preocupada. Por quê? Porque não tem petróleo em jogo. Aguarde, vem um vídeo aí que eu quero ver se eles vão me resistir. Duvido se eles não vão querer me prender de novo. Fale. Pastor, nesses 2 tempos de 3 anos e meio, o primeiro período aí é do cavalo branco, é o domínio dele, certo? Ele não deixa de ser uma manifestação do anticristo, não é isso? A igreja vai estar presente ou já foi retirada desse período aí? Exatamente, vai estar presente. Enquanto for o período do reinado do anticristo, a igreja vai estar presente. Foi esse período de paz, né? Porque a Bíblia diz que à meia-noite ouviu-se um grito. Meia-noite pode estar certamente representando o reinado do anticristo, por se tratar de noite, e meia-noite um período mais alto das trevas. Então é o reino do anticristo que está acontecendo. E essa meia-noite também pode estar representando a metade do reinado do anticristo. Aqui nós podemos estar diante de 2 situações. Uma é certa, que o anticristo já está reinando. Agora, noite, subentendemos um período em que as trevas já estão influenciando, já estão organizadas, já estão realizando alguma coisa. Agora, meia-noite é a metade do reinado do anticristo. E a Bíblia diz que nessa meia-noite, Deus ainda tem um grito, que a função do grito era o quê? Despertar, acordar as igrejas. Então estamos dentro do período da noite, dentro do reinado do anticristo, e as igrejas estão dormindo. E Deus levanta um povo que não é nem classificado como igreja, porque esse povo tem uma ação muito sobrenatural, radical. Todo mundo que olha para essas pessoas vão chamá-los de loucos e de fanáticos, mas ninguém vai detê-los, porque o grito não pode ser detido. Então, aqui nós teremos, até metade do reinado do anticristo, ainda teremos a presença da igreja, né? E depois que a igreja é arrebatada, aí essa noite se transforma também em grande tribulação. O que é a grande tribulação? É um período onde o Espírito Santo, pelo que cremos, né, é retirado, o mundo é entregue. Os demônios que hoje estão presos no abismo, não no inferno, no abismo, esses demônios serão soltos e a terra vai se tornar impossível de viver. A Bíblia diz que os rios serão feridos e o que nos rios habita vai se ferir, vai morrer, quer dizer, escassez de alimento. A Bíblia diz que o sol
vai ser ferido e vai ter problemas. Imagina, hoje 45 graus, ninguém aguenta. Imagina 60 graus. Ninguém vai querer sair de casa durante o dia. Como que vai ser? Não vai funcionar muitas coisas. Um computador não funciona com 60 graus na nossa sociedade. Não tem ar-condicionado que dê jeito nisso. Nas residências acabou. O computador não funciona mais a essa temperatura. Então, veja aí um monte de coisa que vai acontecer. Os ventos vão ter problema. A Bíblia mostra que nesse período vai haver um cataclisma, né? Tanto que um dos cavalos que estão operando nesse último período é o cavalo preto, que significa fome. Tem o vermelho, que significa guerra. Por que essa guerra? Essa guerra é por muitos sentidos. E um deles é que nações vão estar contra a nação, uma querendo a riqueza da outra. Hoje nós já vemos essa briga na chamada Guerra Fria, né? O interesse pelo petróleo, o interesse pelo urânio, pelas coisas energéticas, as coisas que geram energia. Nós já vemos claramente essa briga, mas por enquanto um está defendendo o outro. Nesse período da grande tribulação, o anticristo vai estar dominando as maiores nações, vai invadir as menores, para pegar os recursos delas, exatamente como Hitler fez. Hitler fez isso, Stalin, né? Hitler na Alemanha, Stalin lá na Rússia, fizeram isso com as nações menores, com a Polônia, pegaram todos os recursos da Polônia, pegaram todos os recursos da Ucrânia, invadiram. Hoje aí a Rússia está numa briga contra a Geórgia, porque a Geórgia tem coisas que interessam para a Rússia. No período que o anticristo estiver governando, ele virá governando com grandes nações. As nações pequenas praticamente serão dizimadas. Então a Bíblia ainda diz que, depois de tudo isso, o último cavalo é o cavalo amarelo, que significa a morte e o inferno o seguia, ou seja, um período de pouquíssima salvação. Amém? Pastor, vou me reportar aquela pergunta da irmã, que ela falou sobre as mudanças do homem, mudando as coisas de Deus. Saiu uma lei agora que os transexuais podem fazer operação no Sistema Único de Saúde de graça e que eles terão uma certidão para mudar de sexo. Isso aí também não é uma agressão à criação de Deus? Certamente. Isso aí revela que nós estamos no período tipificado em Sodoma e Gomorra. Enquanto hoje, se você tem um probleminha no ouvido, você chega num pronto-socorro e não consegue ser atendido, vai haver prioridade para as pessoas que querem mudar de sexo. Você não consegue mudar o seu nome. Isso te dá tanto transtorno, eles vão ter prioridade para mudar um nomezinho. De João vai passar Joana na carteira de identidade e pronto. Entende? Com uma facilidade tremenda. E nós, seres humanos de um modo geral, que não vivemos nessa bandalheira e sem vergonhice, encontramos dificuldades todo dia para um monte de coisa. Não conseguimos um atendimento no hospital público. Não conseguimos um atendimento na burocracia do Estado. E está tudo facilitando para os homossexuais. Por quê? Nós estamos vivendo no período tipificado por Sodoma e Gomorra, em que o homossexualismo toma a primazia, e aí Deus vem e arrebata Ló e a sua família que tipificavam a igreja. Então, é o que está acontecendo. Pastor, é uma pergunta da Marilza de Pernambuco. Ela diz assim: semana passada, aqui no meu estado, recebi um folheto dizendo que Davi Miranda iria fazer uma concentração. E no folheto dizia que ele é Jesus e que ressuscitava mortos. O que o pastor acha? É aquilo que a gente tem falado aí, né? Davi Miranda, quando ele era um pouquinho mais novo, né? Antes dele estar pregando em cabine blindada, antes dele estar se dizendo Jesus, é que as pessoas não detectam quando uma pessoa já está esclerosada e já não fala mais coisa com coisa. Então vai seguindo, e a Bíblia diz que quando um cego e outro cego, ambos cairão na cova. Então o que acontece? Davi Miranda, quando era mais novo, ele pagava várias pessoas para se fingir deficiente. Pessoas com muleta, cadeira de roda, ele pagou muito, e isso foi descoberto, isso saiu na mídia, entrevista com as pessoas, repórteres acharam que aquilo ali estava muito evidente, que era poder demais e tal, começaram a ir atrás de pessoas.
Pessoas que eles acompanharam, viram sair da concentração, seguiram essas pessoas, descobriram a casa dessas pessoas. E o que fizeram? Vem cá, você deu um testemunho lá no Maracanã, era muita concentração em Maracanã. Você deu um testemunho, você deixou a muleta, você deixou a cadeira de roda. Você tem algum documento de que você realmente foi um deficiente? Tem algum documento de atendimento médico, alguma coisa? E aquela pressão, as pessoas normalmente tinham um grau de instrução baixíssimo. Não chegavam nem a primeiro e segundo ano de primário. Era sempre esse nível de pessoas. Nunca se pegou ninguém, e isso chamou a atenção dos repórteres, nunca se pegou ninguém que tivesse uma formação de segundo grau, alguém com uma formação acadêmica. Era sempre aquele tipo de pessoa menos favorável. Resultado, aí era coisa de R$10. Na época não era nem real, né? Mas eu estou dando uma ideia para você, o quanto era baixo que ele pagava para essas pessoas. E as pessoas confessaram, não, eu recebi tanto para ir lá e fingir que aquela muleta era minha e que eu era um deficiente, essas coisas todas. E aí ele batia foto com aquele monte de cadeiras, com aquele monte de muletas, né? E botava no CD dele. Aí vendia aqueles CDs por aí afora, oração de Davi Miranda, que ressuscitou o morto, que, enfim. Então, essas concentrações, hoje aqui na área do Rio de Janeiro, ele já não faz mais, porque Rio de Janeiro já está escaldado com Davi Miranda. Aí ele parte lá para Pernambuco, Recife, e quanto menos ele realmente foi conhecido, porque a Deus é Amor, ela tem uma doutrina demoníaca, em que ela enfatiza muito esse negócio de roupas, e ela age muito nas áreas de interior. Na área de capital, ninguém está mais preocupado com a mini saia, com o short, com a calça comprida, com o brinco, com o batom. Nas grandes capitais, essa doutrina não sobrevive mais. Mas no interior, nos interiores, isso ainda sobrevive forte. As pessoas ainda têm aqueles conceitos familiares muito recatados, né? Aquela coisa bem fechada ainda, né? Aqueles conceitos e mais conceitos. Então essas doutrinas da Deus e Amor sobrevivem nesses lugares. E lá ele faz as suas grandes concentrações, pegando esse povo todo. E sempre comprando gente para dar falso testemunho. Então, só para finalizar, eu vi reportagens e vi depoimento de pessoas, né, que foram filmadas desde a concentração de Davi Miranda, e depois a mesma pessoa que lá deixou a sua cadeira de roda, que lá deixou a sua muleta, essas mesmas pessoas dando seu depoimento de que foram pagas para fazer aquilo. E foi uma reportagem com cerca de 5 pessoas. Então isso deu uma polêmica muito grande na época. Eu ainda era um jovenzinho, né? Isso deu uma polêmica muito grande. Eu tinha lá uns 23 anos, mais ou menos. Recentemente convertido. E, inclusive, eu cheguei a frequentar Deus é Amor. Também já fui escravo, né, irmão? Eu não saí, não nasci livre, não. Eu também cheguei a frequentar Deus é Amor. Como cheguei a frequentar a Universal, né? Não cheguei a frequentar essa praga de mundial, porque isso aí é novo, eu já estava liberto, já sabia discernir. Então, as coisas são assim. Davi Miranda é um mentiroso, um medroso, porque prega em cabine blindada, é um medroso, anda com seguranças armados e paga gente que nem na Universal para dar falso testemunho, para se fingir endemoniado, que nem a Universal está cheio disso aí, gente que foi paga para se fingir endemoniado. Então são essas as coisas que acontecem, né? Pastor, a minha mãe, já faleceu há 20 anos atrás, ela era da Deus e Amor. E usava essas doutrinas que você está falando. Aí veio a falecer. Inclusive deixou carta escrita certinho o dia que ela ia partir. E aconteceu. Despediu da família toda. Sem estar doente, assim, de um dia por outro morreu. Sim. Você acha que ela não teve salvação, que ela foi para o inferno? Não, não posso ser radical. Porque, veja bem, nós temos as igrejas, essa é uma coisa que a gente precisa ser bem suave. As igrejas são lotadas de pessoas. Muitas pessoas estão naquele pleno coração sincero. Deus trabalha com cada um de nós no nível do nosso entendimento. Eu não descarto isso de jeito nenhum.
Porque eu tenho as minhas experiências. Quantas vezes eu parei e disse assim, caramba, naquela vez Deus operou na minha vida. Caramba, foi pura misericórdia. Porque eu estava fora. Eu estava fora dos propósitos e planos, mas quando eu dobrava os meus joelhos, eu era sincero. Porque eu estava sendo iludido, enganado por uma série de doutrinas, mas na minha oração não tinha engano. Entende? Não tinha engano. Então, se Deus não havia me dirigido para algum outro lugar, ou seja lá o que for, os propósitos deles, os seus planos, muita gente diz assim, mas eu fui em tal lugar e eu fui curada. Vamos analisar, vamos supor que realmente foi curada. Pode ter sido. Eu lembro perfeitamente que quando eu andava em terreiros de macumba, às vezes ia lá diante do tranca-rua da Maria Padilha e etc e tal, essa praga toda que existe por aí de espiritismo no Brasil. Eu ia lá com uma dor aqui, uma dor ali, um problema aqui, um problema ali, e dizia, as pessoas me apresentavam, eu era bem adolescente, as pessoas me apresentavam lá no demônio, né, porque a gente não falava direto, tinha um intérprete, é que nem o juizado aí, né? Você não pode se dirigir à testemunha, você tem que falar para o juiz fala para a testemunha, haja palhaçada. Isso é palhaçada. Então, era assim no terreiro de macumba também, em alguns lugares que eu frequentava. Resultado, ele dizia, não, fica tranquilo que eu vou te curar. Tá, uma semana depois eu estava curado, eu achava que era o quê? Ali. Então existe esse lado do que eu achava. Diabo tem poder para curar alguém? Diabo tem poder para curar alguém? A minha esposa conta um caso, a minha esposa frequentou o Vale do Amanhecer. Quem conhece? Se você digitar na internet Vale do Amanhecer, você vai ver, é uma organização espírita demoníaca muito grande e muito bem organizada, espalhada por vários lugares. E lá no Vale do Amanhecer, ela viu uma mulher entrar com o pé praticamente derretendo, carregada, por onde a mulher passava ficava aquele rastro, como se a mulher estivesse derretendo o pé. Em poucos dias lá, a mulher estava curada de um problema que ninguém solucionava. Nenhum médico dava jeito. A mulher foi curada lá. Que nós estamos diante de quê? O diabo consegue fazer um milagre? Não, não consegue. Ele consegue mexer no DNA, na estrutura física de um ser humano, a ponto de curar? Não. Mas existem enfermidades que nós sabemos muito bem que são enfermidades espirituais. Uma ação demoníaca que acaba gerando aquele problema. Quantas pessoas já morreram de tuberculose? E não era tuberculose nenhuma, era uma ação demoníaca. Quantas pessoas com problema na cabeça, que é uma ação demoníaca? Quantas e quantas? E aqui nesse bairro, que sempre a raiz desse lugar aqui foi macumba, quanta gente eu vi baixar sepultura por causa de trabalho de macumba? Fulano diz assim, eu vou acabar com fulano. Daqui a pouco o fulano está com um problema no pulmão. Ia lá, batia a chapa, tomava remédio e os médicos não viam solução. Daqui a pouco baixou a sepultura, foi para a cova. Ué, por quê? Hoje, tuberculose está matando pessoas depois que há tempo a pessoa está num acompanhamento? Não, já existe solução para isso ó, há muito tempo. Mas quando o problema é espiritual, remédios não dão solução. Então, veja bem, se uma pessoa está numa igreja errada, problemática, mas não teve a chance, né? Ela tem ali a Bíblia dela, não tem? Ela tem a Bíblia dela, ela faz as orações dela, ela é temente a Deus, mas o que ela conhece de igreja na cegueira dela é aquilo, eu não posso dizer que ela morreu ali, ela está perdida. Não posso dizer. Ela tem a Bíblia? Tem. O ladrão da cruz sequer tinha a Bíblia, mas ele tinha uma ideologia, tinha... Não, tu és o Cristo, né? O que ele falou? Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Mas a vida que ele vinha levando... Mas alguma coisa ele conhecia que foi capaz de colocá-lo dentro do reino de Deus. Então, meu irmão, o que eu sei? Se uma pessoa é esclarecida por Deus e é provado para ela que ela tem que sair daquele lugar, se o Espírito Santo já chamou ela para sair daquele lugar e ela não sai, aí
ela está comprometendo tudo. Mas se ela não foi instruída nisso aí, é diferente. Por exemplo, hoje, católico pode ser salvo? Não, por que um católico não pode ser salvo? Porque quando ele abre a Bíblia dele, ele vê logo a condenação. Ele vê a condenação de imagens. Um espírita pode ser salvo? Não pode, porque ali na Bíblia, e eles hoje, todas as organizações espíritas adotaram a Bíblia. Ele está vendo claramente a condenação dele, mas não quer aceitar. Inclusive um espírita aí, estava dando lá um testemunho dizendo, não, nós praticamos a mesma coisa que Abraão. Abraão era um pai de santo. Abraão ofereceu sacrifícios. Ora, é mesmo? Se ele seguisse o Deus de Abraão, ele estaria oferecendo sacrifícios? Quando ele lê a lei de Moisés, ele vê só os sacrifícios? E o resto da Bíblia? O que ele faz com ela? O que não serve, não, deixa de lado. Eu vou seguir o que me serve, o que me agrada. Então aí a salvação começa a ser comprometida. A pessoa, para receber o Espírito Santo, é necessário dançar? Dançar? É. Esse povo que recebe o Espírito Santo começa a dançar, começa a fazer isso aí coisa, é uma... Sai de lado, assim, igual na Batista. A mulher saía assim, parecendo que estava no centro de macumba. Dançando até no altar e voltava. Essas são as meninices que nós vemos por aí, né? Uma vez, eu vi um rapaz chegar diante de uma senhora. Ele dizia assim, Deus está me falando que ele vai levar seu filho, tá? Aí a mulher falou assim, aonde que você é profeta? Cadê? Frio dessa maneira dizer que Deus está falando que vai levar meu filho? Vai nada, Deus vai salvar meu filho das drogas, Deus vai recuperar meu filho, Deus vai isso, Deus vai... Tá, uma semana depois, cemitério. Aí o rapaz, num outro culto, estava lá de novo. Aí essa mulher foi testemunhar. Irmão, quando aquele jovem falou comigo que Deus ia levar meu filho, eu não acreditei. Ele não rodopiou, ele não gritou, ele não virou cambalhota, ele disse que Deus estava falando. Aí ela falou, e eu vejo tanta gente pular, dar cambalhota, fazer um monte de coisa, e a profecia não se cumpre nunca. Então, ser cheio do Espírito Santo não significa ser histérico. Né? Já viu? Glória! Treme tudo! Aleluia! Parece que está cheio do Espírito Santo, mas não está cheio de nada. Não está cheio de nada, é conversa fiada. Então, a manifestação do Espírito Santo é uma manifestação espiritual. Quando a gente está na unção, a gente dá até uns glória, mas quando está na unção, todo mundo vê, meu irmão. Todo mundo percebe. Todo mundo percebe. Uma vez eu estava num culto e eu vi um jovenzinho quietinho ali no canto dele assim, tal, esfregava as mãos e eu percebi que ele estava falando em línguas. Eu me aproximei dele. Meu irmão, que delícia! Aquele jovem falando língua estranha e eu pedindo a Deus na minha alma que isso não acabe nunca. Que coisa maravilhosa! Ele ali baixinho, ele Deus, e aquela língua que ele falava me contagiava, me invadia, uma coisa maravilhosa. Eu nunca vi aquele jovem à frente da igreja nem pegando para cantar um hino, nunca deram uma oportunidade a ele. E eu fiquei impressionado com a unção que saía do corpo dele e invadia o meu. Eu fui atraído para ficar pertinho dele. E quanta gente eu vi dando grito, sapateando, em que eu olhava e dizia assim, olha lá um palhaço, imitador do Espírito Santo. Não tem nada de Espírito Santo. Está querendo imitar os outros. Está querendo dizer que deu glória porque está cheio do Espírito Santo. Sapateou porque tem o Espírito Santo. Jesus era um cara que não tinha Espírito Santo. Eu nunca vi ele dar glória. A Bíblia não diz, Jesus deu um glória de verdade que a terra tremeu. Nunca vi. Eu nunca vi Jesus falar língua estranha. A Bíblia não mostra que ele falou língua estranha em nenhum momento. Né? Paulo diz assim, olha, eu falo mais língua que todos vocês. Mas o que adianta isso se não for com ordem e decência? Paulo diz isso, dá essa bronca. Então, minha irmã, isso aí é muito bom para nós que somos, nós somos todos, né? Nós somos pentecostais, nós somos restauradores, nós temos um pouco de tudo, mas tem que haver equilíbrio. Tem que haver equilíbrio, porque não adianta eu chegar aqui, aleluia! Tá, e daí? Vazio desse jeito?
Eu não estou sentindo nenhuma unção para dar esse aleluia. Agora, a mesma coisa é falar em línguas. A língua estranha que eu falo, se eu quiser repetir ela aqui agora, eu repito. E você vai dizer assim, caramba, o pastor agora foi ridículo. Mas agora, se eu tiver na unção, quando eu falar línguas, você aí sente. Isso é lógico. É a testificação do Espírito Santo para as coisas que Ele está fazendo, as coisas que Ele está operando. Isso é o óbvio. Então, minha irmã, não tem que sapatear, não tem que pular, não tem que virar cambalhota, não tem que fazer nada disso. Existe um mover do Espírito, nós somos levados por Ele. Quando essa parte física é manifesta, nós vemos pela unção do Espírito Santo. Agora tem gente gritando e Jesus não está nem aí.